o membro mais novo dos poderosos Hashiras de Demon Slayer e um prodígio. Esse é Muishiro Tokito, o Pilar da Névoa, o caçador de Onis que se tornou um Hashira com apenas 2 meses de atuação e foi capaz até mesmo de derrotar uma lua superior no Muzan Kibutsuji sozinho, e por causa disso, uma parte do fandom diz que ele é o segundo Hashira mais forte de todos, se não o mais forte, enquanto outra parte diz que isso é exagero e que ele não é um dos mais fortes, porque falta experiência para o usuário de respiração da névoa. E ele realmente consegue ser subestimado e superestimado ao mesmo tempo. Mas qual será o local ideal para encaixar ele? Quem é Muishiro Tokito, afinal? Qual o seu imenso poder? É isso que você vai descobrir hoje no Demon Slayer Repórter. Mas que bosta, hein? Mas enfim, piadas à parte, assiste o vídeo até o final, que tá bom demais, e você descobrirá tudo o que precisa saber sobre o Tokito. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é fã de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, seja como você preferir chamar, e é novo aqui no canal, já se inscreve, tá? Porque aqui tá tendo vídeos toda semana sobre essa obra maravilhosa e você não vai querer perder, né? E já deixa também a tua curtida, porque assim esse vídeo será espalhado pelo YouTube e mais fãs de Kimetsu, assim como você, poderão assisti-lo, e quanto mais gente chegar aqui na nossa comunidade, melhor, né? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, Muishiro Tokito é um dos membros mais poderosos da organização de caçadores de Onis, o atual Hashira da Névoa, e juntamente com o seu irmão, o Yuichiro Tokito, que também conheceremos um pouco nesse vídeo, são descendentes de um dos primeiros caçadores de Onis da Era Sengoku, a Era de Ouro dos Caçadores de Onis, cujo seu nome era Mishikatsu Tsugikuni, o irmão gêmeo do caçador mais forte da história, o Yorichi, e que eventualmente viria a se tornar a Lua Superior número 1, o Kokushibo. E claro, isso é apenas uma introdução para sabermos quem é Muishiro Tokito e o seu imenso poder, porque iremos fundo na sua história, participação na obra, feitos e poderes para chegarmos à conclusão exata do quão poderoso ele é de fato. Então, entendido isso, acompanha comigo. Capítulo 1, o prodígio. Capítulo 1.1, antes da Vila dos Ferreiros. E galera, conhecemos o Tokito bem antes do arco da Vila dos Ferreiros, onde ele de fato começa a ter um destaque na obra, e foi por volta lá do capítulo 45 de Kimetsu no Yaiba, na reunião dos Hashiras com o Buyashiki, para discutir a situação do Tanjiro e da Nezuko. E lá ele não mostrou muita coisa, ou também disse muita coisa, apenas olhou as nuvens e em pensamento disse que esqueceria de tudo aquilo, se referindo aos irmãos Kamado. E apesar disso ser bem sutil, vai fazer ligação mais à frente na história, no arco da Vila dos Ferreiros, quando conhecemos o personagem mais a fundo. Mas claro, eu tô me adiantando e logo iremos falar mais sobre isso, então vem comigo e presta atenção. Capítulo 1.2, Arco da Vila dos Ferreiros. Galera, é aqui que conhecemos de fato o Tokito, e a primeira impressão dele é que ele é um babaca. Sim, um cuzão, que parece não se importar com os mais fracos e é frio ao ponto de deixar alguém morrer se necessário, porque não tem tanta importância num todo para o mundo, como é o caso de ferreiros sem experiência, e até mesmo pensa que os Hashiras têm mais importância do que um mero ferreiro, o que não tá errado se formos pragmáticos, mas a verdade é que isso não é gentil, ou mesmo algo que um ser humano decente faria ou falaria, e por causa disso, o Tanjiro intervém e dá vários conselhos para ele. E o que ele faz? Escuta? Óbvio que não, ele simplesmente apaga o nosso querido Tanjirina, algo que já mostra a diferença de força entre ele e o Tanjiro naquele momento da história, e que é complementado com momentos posteriores, onde ele consegue derrotar facilmente e até quebrar o boneco Yorichi Zeroshiki, que foi construído para imitar os movimentos do Yorichi, e por isso tinha 6 braços. Isso enquanto o Tanjiro precisou de dias para se adaptar ao boneco e finalmente conseguir acertar um ataque nele, o que é algo que claramente foi usado para sabermos em que nível Tanjiro estava naquele momento da história. Mas a gente pode inverter o olhar e enxergar o quão acima o Tokito estava acima do Tanjiro no início desse arco, mas claro, ainda é pouco para dizermos onde ele se encaixaria melhor no seu nível de poder. Então vamos seguir, porque temos 2 ou 3 lutas dele para analisar. A primeira, Tokito versus Hantengu, e é interessante observar como a história vai escalando os poderes dele aos poucos para a gente ir conhecendo os poderes do Hashira da Névoa, porque por mais que essa luta com o Hantengu seja muito rápida, podemos ver o tempo de reação do Tokito ao ver a Lua Superior número 4, mesmo que ele estivesse ocultando sua presença. Além disso, mesmo o Oni desviando, o Tokito ainda conseguiu acertar um corte, e em seguida cortou a cabeça dele facilmente.
morte. Embora a gente saiba que o Hantengu deixou ser cortado para que seus clones saíssem para brincar, o que resultou no Tokito sendo arremessado a quilômetros de distância para a floresta, onde ele teve a chance de brilhar, o que já mostra sua resistência para receber um golpe daquele de frente e também provável habilidade para conseguir sobreviver a uma queda daquelas, assim como o Tanjiro fez lá na casa da Tamayo, quando estava lutando contra os Onis que a invadiram. Mas enfim, nesse ponto já começamos a ver a mudança do discurso do Tanjiro no Tokito, onde ele viu o Kotetsu correndo perigo na floresta ao ser perseguido por um dos Onis criados pelo Gyoko, e por incrível que pareça, ele não iria ajudá-lo, porque é uma situação de fato que normalmente ele não pararia para ajudar, já que a missão principal era proteger os líderes da vila. Porém, ao lembrar da fala do Tanjiro sobre ajudar as pessoas, ele para e salva o garoto, o que é algo importante, porque o Kotetsu teve total influência em como ele conseguiu se salvar mais à frente na batalha contra a Lua Superior número 5. Mas de novo, eu tô me adiantando. Mas enfim, por falar no Gyoko, Tokito versus Gyoko, e galera, após o pilar agir nobremente, o Gyoko aparece e a batalha começa. Os dois se preparam e o Tokito é preso em um vaso cheio de água pelo Oni, assim, facilmente, e o Tokito ainda tenta quebrá-lo, mas não consegue. E aqui a gente pode analisar algumas coisas. O Tokito teria morrido rapidamente se o Gyoko não fosse tão vaidoso e arrogante. Afinal, ele deixou o Hashira lá sozinho no vaso e foi até o pavilhão onde o Haganezuka estava polindo a espada nova que o Tanjiro encontrou dentro do Yoruichi Zero. E lá, ele ficou furioso com o ferreiro bodybuilder porque não conseguia manter o mesmo foco que ele ao fazer suas artes e não queria perder o posto de, entre aspas, melhor artista para ele. E claro, tudo isso coisa da cabeça dele porque estava perdido em sua própria arrogância. E isso também foi a sua desgraça e o que permitiu o Tokito encontrar o seu caminho, o que nos leva para a segunda coisa a ser analisada, porque é aqui que começa o ponto de virada do personagem e onde a gente começa a entender por que ele agia daquela forma, algo que realmente o leva de um personagem imaturo e que pensa que só pode vencer sozinho para alguém que de fato quer fazer o bem para os outros e principalmente aceita ajuda quando precisa. Afinal, tem um limite para o que se pode alcançar sozinho. E galera, essa virada incrível acontece somente porque ele estava preso naquele vaso e viu o Kotetsu que ele havia salvado anteriormente tentando salvá-lo, mesmo que não tenha força o suficiente para conseguir, mesmo que esteja sendo atacado, mesmo sendo levado além dos seus limites. E é nesse momento de desespero que ele lembra do seu pai e de suas lições sobre ajudar o próximo, que eram muito parecidas com a de Tanjiro. E claro, dependendo da situação, isso em alguns momentos já seria o suficiente, mas o caso aqui é desesperador, porque ele não conseguia respirar direito, e se ele forçasse muito sua respiração da névoa, a água entraria no seu pulmão. E é quando o Tokito tá quase se entregando que ele tem aquele momento típico de shonen, quando o personagem começa a lembrar da sua origem, e a dele é bem cruel, porque ele e o seu irmão perdem os pais quase que ao mesmo tempo, e os dois passam a viver sozinhos, e o irmão do Tokito era exatamente como o Tokito é no tempo atual. E galera, o Tokito antigamente era o tipo de pessoa que queria ajudar a todos, principalmente quando a mulher do Ubuyashiki veio até eles, afirmando que ambos eram descendentes de um espadachim do passado, e essa é a dinâmica dos dois até o dia em que o Oni invadiu a casa deles, feriu gravemente o irmão do Tokito, e foi aí que ele mostrou sua verdadeira habilidade pela primeira vez. E como um prodígio clássico, não sabia como derrotou o Oni, apenas fez acontecer, mesmo sem o Onichirin, apenas com ferramentas normais de caça. E assim, é nesse momento que o Tokito desperta a marca do caçador, e é nesse momento que passamos a entender quão traumático foi para ele toda a situação com seu irmão, tão traumático que ele apagou todo o seu passado da sua mente, como um mecanismo de defesa do seu corpo, algo que pode acontecer no mundo real, quando alguém passa por um trauma muito grande. E isso é interessante perceber que é algo que faz link direto com a primeira aparição dele, onde ele diz que vai esquecer tudo mesmo ao conhecer o Tanjiro e a Nezuko. E galera, é curioso perceber que por ser um prodígio, ele foi o primeiro dos Hashiras da era atual a despertar a marca do caçador, e o segundo caçador de Onis no geral a despertá-la, afinal o primeiro foi o Tanjiro. Mas enfim, é nesse momento que chegamos no segundo round, Tokito vs Gyoko parte 2, e é aqui que o Tokito ativa a skin zoeiro, porque sabe que o Gyoko é arrogante e mexer com o seu ego é muito fácil, e faz uso disso para o Oni perder a concentração na batalha, que se intensifica, e podemos analisar algumas coisas interessantes. É aqui que chegamos no ápice da escala do poder do Tokito nesse arco, e dentro da própria batalha, a escala dele vai aumentando. Primeiro ele quase corta a cabeça do Gyoko, depois a Lua Superior usa vários golpes e ele dispersa todos usando sua respiração da névoa. Depois o Gyoko mostra a sua verdadeira forma, e você até mesmo pensa que ele irá igualar a batalha. Porém, o Tokito usa a forma criada por ele mesmo da respiração da névoa, corta a cabeça do Gyoko tão rápido que ele nem percebe, e é realmente um marco. Ele foi o único Hashira a vencer uma Lua Superior sozinho, usando a marca do caçador, porque como vimos, sem a marca ele não
teria chances. Mas o ponto é, pelo fato de ser um feito que nenhum outro Hashira tem, uma parte do fandom coloca o Tokito como o Hashira mais forte, ou pelo menos o segundo mais forte, logo atrás do Gyomei. Mas será mesmo que ele merece esse posto? Bom, no próximo vídeo falarei mais sobre isso, porque esse vídeo acaba aqui. Não, tô brincando, tá? A gente vai chegar no veredito nesse vídeo mesmo, então vem comigo pra parte final. Mas antes, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Caso você não queira perder os próximos vídeos aqui do canal, ativa o sininho da notificação. É muito importante, porque só assim o YouTube vai te avisar quando sair vídeo novo. Então ativa ele aí, beleza? Capítulo 2, o Hashira da Névoa. Capítulo 2.1, Arco do Treinamento Hashira. Galera, antes da batalha final contra o Muzan e as luas superiores, os caçadores de Onis passaram por um treinamento para que mais deles pudessem despertar a marca do caçador, assim como o próprio Tokito e a Mitsuren, a Hashira do Amor, que também havia despertado a sua luta contra a lua superior número 4, o Hantengu. E aqui não acontece muita coisa, mas achei importante deixar registrado que o Tokito dormiu por 2 dias após a batalha contra o Gyoko, e no terceiro dia ele já estava bem, porém não estava na sua melhor forma ainda, o que mostra bastante da sua capacidade de recuperação. E outra coisa é que ele ficou responsável pelo treinamento de rapidez em batalha e treinou o Tanjiro e os outros caçadores que não eram Hashiras. Capítulo 2.2, o Castelo Infinito. Galera, se os acontecimentos do arco passado eram usados para colocar o Tokito no topo da lista dos Hashiras, os acontecimentos desse arco tendem a fazer com que algumas pessoas o coloquem bem abaixo por ter morrido na batalha contra o Kokushibo. Mas será mesmo que isso é a parte definitiva? Bom, vem comigo analisar os feitos dele na batalha contra a lua superior número 1. Primeiro, suas técnicas e habilidades com espada foram elogiadas pelo Kokushibo, mesmo ele sendo muito jovem. Além disso, ao longo da luta, mesmo depois que o seu braço tinha virado um Tokito, ele ainda assim contribuiu muito para a derrota do Oni, onde depois de desbloquear o mundo transparente e conseguir transformar sua Nichirin em uma Nichirin vermelha, que por sinal ele foi o primeiro entre os Hashiras a conseguir, ele sacrificou sua própria vida para que o Gyomei e o Sanemi conseguissem derrotar a lua superior mais forte de todas, e isso tudo usando a marca do caçador, algo que pode parecer que ele seja fraco, porém isso diz mais sobre o poder absurdo do Kokushibo do que sobre o Tokito em si. 2. O Pilar da Névoa também demonstrou um controle incrível sobre sua própria velocidade de movimento em sua técnica Nuvens Obscurecedoras, que exige que ele alterne entre movimentos extremamente lentos e depois tenha explosões imensas de velocidade que são mais rápidas do que os olhos podem ver, algo que ele mostrou não apenas contra o Gyoko, mas também contra o próprio Kokushibo. Só que o Oni estava em um nível completamente diferente e obviamente nenhum Hashira sozinho conseguiria derrotá-lo. E 3. Ele também mostrou uma incrível tolerância à dor nessa batalha, e quando o seu braço foi cortado, ele tentou retardar o sangramento e imediatamente continuou a lutar contra o Oni. Quando ele foi esfaqueado em seu ombro pela espada do Kokushibo, o Hashira da Névoa mal mostrou sinais de agonia, apesar da ferida horrível, e como se não fosse o bastante, ele teve sua perna cortada enquanto esfaqueava o Kokushibo, e ainda assim conseguiu causar danos significativos a ele. O mais surpreendente de tudo é que apesar de ter todo o seu tronco sendo cortado, ele ainda segurou sua katana e foi capaz de transformá-la em uma Nichirin vermelha sozinho, sem precisar bater espada com espada. E tá, aqui você pode até argumentar que ele não sobreviveu à batalha e não enfrentou Muzan, e por isso não merece estar entre os Hashiras mais fortes. Mas uma coisa é verdade, antes do Sanemi ou do Gyomei chegar, ele precisou lutar praticamente sozinho contra a lua mais forte por um bom tempo. Capítulo final, Poderes e Conclusão. Capítulo final, parte 1, Poderes. E galera, primeiro temos a respiração da névoa, ou Kasumi no Kokyu, e é um estilo de respiração que o Tokito aprendeu com o seu mestre, e como Hashira da névoa, o Tokito é o usuário mais habilidoso desse tipo de respiração da sua geração. Ele se tornou tão habilidoso que criou toda uma outra técnica que desempenhou um papel fundamental na derrota da lua superior número 5, o Gyoko. E sua habilidade com esse estilo de respiração, como já falei anteriormente, impressionou até mesmo o Kokushibo e ensinou que a sua habilidade estava além de suas expectativas. Além disso, o Tokito usa roupas folgadas que escondem seus braços da linha de visão do seu inimigo para obscurecer ainda mais os seus movimentos ao usar a respiração da névoa, melhorando ainda mais a potência dos seus ataques. E claro, é importante dizer que além da forma que ele criou, que é a 7ª forma, ele também domina as outras 6 formas já existentes. E galera, em seguida, ele despertou a marca do caçador pela primeira vez durante sua batalha contra o Gyoko, depois que a sua temperatura atingiu 39 graus Celsius e a sua frequência cardíaca foi além de 200 batimentos por minuto. Além disso, a sua marca aparece como vários desenhos semelhantes a névoas que cobrem todo o seu corpo, mas que são mais facilmente notadas em seu rosto e braços. E enquanto a marca está ativa, suas habilidades ofensivas e defensivas são aumentadas em várias vezes em relação à sua força habitual. E o aumento de poder foi o suficiente para não apenas batalhar com o corpo envenenado, mas também para
para matar uma lua superior sozinho, algo que eu já falei algumas vezes nesse vídeo. Além disso, na batalha contra o Kokushibo, como eu já falei anteriormente também, o Tokito tingiu sua espada Nichirin de uma cor vermelha, agarrando-a com todas as suas forças, o que lhe permitiu dificultar a regeneração do Kokushibo, que mais tarde provou desempenhar um papel fundamental em sua derrota. E por fim, semelhante ao Tanjiro, o Hashira da Névoa obteve a capacidade de ver o mundo transparente, o que lhe permitiu ver os músculos, o fluxo sanguíneo e assim prever os movimentos do seu inimigo, algo que eventualmente o ajudou a acertar um golpe fatal no Kokushibo, que o manteve no lugar, criando assim uma oportunidade para os outros Hashiras matá-lo. Capítulo final, parte 2, conclusões. Galera, afinal, o Tokito é um dos Hashiras mais fortes ao ponto de ser no mínimo top 2? Ou não, ele é bem mais fraco, já que não conseguiu sequer chegar na luta contra o Muzan? E bom, a resposta é nenhuma das duas opções, e eu vou explicar o porquê agora. O Tokito de fato tem um feito que nenhum dos outros Hashiras possuem: derrotar uma lua superior sozinho. Porém, devemos nos atentar que as únicas luas que não perderiam para um Hashira num X1 são o Akaza, o Doma e o Kokushibo. E além disso, se fosse qualquer outro Hashira na situação, caso tivesse despertado a marca, teria vencido sim o Gyoko sozinho. E a Mitsuri não venceu o Zohakuten sozinha, mesmo estando marcada, mas ainda assim ela conseguiu ferir o Oni várias vezes durante a batalha e aguentou lutar até o amanhecer, mesmo sabendo que o Oni só seria derrotado se o corpo original morresse. E além disso, também tem o fato de que o Gyoko era mais fraco do que o Zohakuten ou o Hantengu, algo que rebate o argumento principal que superestima o Hashira da Névoa. 2. O Tokito de fato foi feito em pedaços, literalmente, contra o Kokushibo, e sequer lutou contra o Muzan, algo que, como já falei anteriormente, é bastante usado como argumento para colocá-lo lá embaixo em alguns ranks. Porém, é como eu já falei anteriormente também, o Tokito, além da Shinobu, foi o único dos Hashiras que enfrentou uma das luas mais fortes sozinho, e não à toa, os dois passaram dessa para melhor. E claro, o Genya, o Sanemi e o Gyomei chegaram depois na batalha, porém, o Hashira da Névoa já tinha recebido ferimentos graves, e aí para se manter batalhando foi muito difícil, afinal, qualquer movimento errado e o Kokushibo poderia matá-lo, algo que praticamente aconteceu, né, já que ele virou um toco no final da batalha. Mas o meu ponto é o seguinte: Hashiras como o Tomioka lutou com o Tanjiro e saiu bastante machucado. O Banai e a Mitsuri chegaram inteiros praticamente para lutar contra o Muzan, porque o estilo de luta da Nakimi proporcionou isso para os dois, e olha que foi necessário o Yoshiro pegá-la desprevenida para assumir o controle dela. E até por isso, o Banai, que é bastante poderoso também, e que muitos o colocam muito acima do Tokito, conseguiu se desempenhar melhor fisicamente contra o Muzan, algo que acredito que rebate o argumento principal que subestima o Hashira da Névoa. Mas afinal, onde ele se encaixaria? E bom, eu acredito que o Mushiro Tokito é o quarto Hashira mais forte de Demon Slayer, porque além do que eu já falei agora há pouco, ele é sim bem equilibrado em nível com o Obanai, e não é à toa que sempre ficam se alternando dos ranks que vemos por aí, ou até mesmo dos que vocês comentam aqui no canal. Além disso, ele também é um prodígio, e isso precisa ser levado em consideração, porém ainda não é tão experiente quanto outros Hashiras. E fazendo esse equilíbrio da experiência com o fato dele ser um prodígio e dos seus feitos, acredito que uma quarta ou quinta posição para ele seria realmente o ideal. Mas claro, isso é apenas a minha análise a partir da minha interpretação da participação dele na obra, e você pode discordar à vontade. Inclusive, eu vou gostar demais de saber teus pensamentos sobre o personagem. Então deixa teu comentário aqui embaixo do vídeo e bora debater, que é sempre a melhor parte, porque o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final. Eu vou indo nessa, valeu, falou!